Fala galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o TOEFL e dar algumas dicas de como você deve se preparar para o TOEFL e vou ensinar o que eu fiz lá atrás na minha preparação que me ajudou a tirar mais de 100 pontos no TOEFL IBT, tá? Que vai até a escala 120. Vem comigo! Para quem não conhece, o TOEFL é uma prova que mede a proficiência da língua inglesa. Tá? É uma prova meio chatinha que você precisa fazer caso você tenha interesse em estudar fora, né? Especificamente fazer o seu college, né? Sua faculdade nos Estados Unidos ou o seu mestrado ou pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, se você já curtiu esse tema, se inscreve no canal e deixa o like aqui embaixo para eu continuar criando mais conteúdo, ajudando mais pessoas a vir para o exterior, estudar ou trabalhar, né, e conquistar os seus sonhos. Grande parte das faculdades, atualmente aqui nos Estados Unidos, utilizam e solicitam o TOEFL formato IBT, Internet Based Test. É uma prova diferente daquele paper test, que é escrito. Essa prova é inteiramente feita pelo software através do computador. E essa prova ela tem 4 sessões. A sessão de Reading, Listening, Speaking e Writing. São 4 sessões. E essas 4 sessões juntas, elas somam 120 pontos. Ou seja, cada sessão vale 30 pontos. E o que você precisa saber, né? Quais são as minhas dicas para você se preparar para cada uma dessas sessões do TOEFL. A primeira dica é sobre a sessão do Reading. A primeira dica é, se você está usando o TOEFL para aplicar para uma faculdade no exterior, grandes chances que você tenha que fazer o SAT para você aplicar para sua faculdade, seu college nos Estados Unidos, ou você tenha que fazer o seu GMAT ou o GRE, né? E você está estudando para uma dessas provas. Então minha dica aqui é o seguinte: primeiro estude para o seu SAT e estude para o seu GMAT ou GRE, porque a preparação dessas duas provas, né, ou dessas provas, vai te ajudar muito a melhorar o seu nível de leitura no inglês. Então o teu reading vai ficar muito bom, porque em todas essas provas tem a sessão de inglês muito forte, muito pesada, e você vai praticar muito a sua leitura em inglês. Então minha primeira dica é, não comece a sua preparação para você aplicar fora pelo TOEFL, comece pelo mais difícil, que geralmente vai ser de novo, ou GMAT ou GRE, a nível de mestrado ou doutorado ou pós, ou o SAT a nível de undergrad, né? Você quer fazer o seu college. Termine isso, se prepare, aí o teu reading vai ficar tinindo. Outra coisa que eu costumava fazer, porque eu não era muito bom em reading, no Brasil eu era péssimo em interpretação de texto, nunca gostei, e em inglês também tive dificuldades. Então o que eu fazia? Todo dia à noite, antes de dormir, eu tinha que ler 1 ou 2 textos de Reading Comprehension, e eu fazia isso com os textos tanto do GRE quanto do GMAT. Às vezes eu pegava texto do SAT para praticar a leitura e ter certeza que eu estou entendendo, fazendo a interpretação correta. Essa foi a principal forma que fez o meu cérebro entender e se acostumar, né, e se cansar menos e manter o foco de atenção na passagem do texto. E, né, entender o que o texto está querendo dizer, entender cada parágrafo do texto, como cada parágrafo, né, se conecta e qual que é o takeaway de cada parágrafo. Quando você começa a entender o big picture de um texto, né, de uma passagem, que a gente chama aqui um passage, vai ficar mais fácil. Você entende o texto como um todo e você entende a função de cada parágrafo e o que cada parágrafo tem. Então, quando eu comecei a praticar muito isso, o meu olho começou a capturar big picture, o que estava acontecendo no texto, e depois eu ia nos detalhes, né, de cada parágrafo. Então, essa foi a principal dica: se preparar primeiro para o SAT ou para o GMAT e fazer textos, ler toda noite antes de dormir 1 ou 2 passagens, né, 1, 2 textos com 4, 5 questões cada uma, que é a média de questões por texto. Então você lê e depois você resolve e depois você corrige. Tá? Então essa foi a rotina que me fez tirar uma nota muito alta ali no reading do TOEFL, né? Quase gabaritei, se não me engano eu tirei 29 ou 30. A segunda sessão é o Listening, e eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. O Listening, né, diferentemente do GMAT e do SAT, onde você não vai conseguir praticar o seu Listening, o Listening vai ter que ser praticado, e isso você vai ter que entender, né, a sua competência de escutar. Se você gosta muito de escutar música em inglês, seriados e filmes em inglês, o teu listening vai estar melhor, tá? Vai estar mais acostumado. Então minha dica aqui é, se você ainda não se acostumou, comece a escutar música em inglês, mas principalmente assistir as séries e os vídeos em inglês, mas não com a tradução de legenda em português. Coloca a legenda em inglês, porque aí você vai começar a escutar e ler ao mesmo tempo. Então você está aprendendo como o americano se comunica e está treinando o seu inglês, porque você vai corrigindo ali embaixo na legenda o que a pessoa está falando. Às vezes você não entendeu, você consegue corrigir. Só que em vez de você tentar aprender e corrigir com a legenda em português, você vai ler com a legenda em inglês e vai se habituar com isso. Essa é a principal forma que você pode utilizar para melhorar muito o seu listening naturalmente. Então mude todos os seus canais,
todos os seus seriados que você assiste, filmes, tudo em inglês com legenda em inglês. Caso você tenha um bom nível de listening, você consegue entender 70, 80% dos vídeos, mas ok, tem dificuldade com as músicas, porque de fato as músicas são mais difíceis. Qual a principal dica para você ir bem no listening do TOEFL? O listening do TOEFL requer muito mais do que saber escutar, mas saber tomar notas e escrever. Essa é a principal dica. Então aqui foi muita prática de escutar exercícios do TOEFL, fazer muitos exercícios do TOEFL de listening e anotar tudo o que eles estão falando, ou cada passagem, né, cada tópico, cada takeaway principal, cada informação relevante, cada detalhe, né, aquilo anotar. Então assim, a pessoa vai falar uma frase, uma sentença completa de, sei lá, 2 linhas se fosse escrever, você tem que saber as palavras-chave que ela está utilizando ali e anotar as palavras-chave. Talvez você resuma esses 20, 30 segundos de speaking, né, da fala que está escutando, que daria, sei lá, umas 3, 4 sentenças por escrita, em 5 palavras. Então você tem que saber tomar nota brevemente do que a pessoa está falando para saber escutar. Quando você escuta no listening, o grande desafio é você ir lá e responder a pergunta correta. E para fazer isso, né, ou você tem que ter muita boa memória para lembrar tudo que você escutou, ou essa memória de você escutar, escrever, vai fazer você reforçar o conteúdo e saber responder mais facilmente as questões do TOEFL. E claro, você vai poder olhar ali nas suas anotações e ver as respostas também. Então essa é a principal dica, caso você esteja sofrendo aí com o listening do TOEFL, né? E comprar, é claro, o pacote de questões, onde você consiga praticar vários listenings. O terceiro módulo do TOEFL é o desafiador Speaking. E por que eu falo que o Speaking é desafiador? Porque você vai falar contra o computador, então você vai falar com o computador. Você vai ter uma pergunta que o computador vai te fazer e você vai ter um tempinho para se preparar para essa pergunta, às vezes 10, 15, 20 segundos para se preparar, e você vai ter que falar a resposta. Então o computador vai gravar você falando. Então fica meio que robotizado, fica um negócio meio estranho. Mas qual que é a dica aqui do Speaking? Primeira dica é que para cada tipo de questão que cai no Speaking, você tem que entender o tipo de questão e a estrutura, o framework da resposta. Então você tem que ter o template de resposta para cada tipo de questão. Mas como assim resposta, template? É como você vai organizar a tua resposta do seu Speaking. Então isso é muito padronizado e você consegue encontrar os melhores templates de como responder cada tipo de questão. Depois é praticar muito, praticar todos os tipos de questão e treinar. Caso não esteja funcionando, né, que vai acontecer com grande parte de vocês, essa parte do speaking não tem como, você às vezes vai ter que contratar um software, uma plataforma para você poder praticar o seu speaking, que existem também plataformas na internet para você fazer isso, ou contratar ali umas 4, 6, umas 10 aulas com um professor particular de 45 minutos, meia hora para você focar no seu speaking do TOEFL e praticar diretamente com o professor. Tá? Não vai ter saída e você vai ter que praticar muito. E lembre-se que aqui que a dica é você decorar, memorizar as estruturas, os templates e falar esses templates com calma, pausadamente, focar muito na pronunciação, focar muito nas conexões e das frases, né? Utilizar aquelas palavras entretanto, however, né? Por aí vai. E sempre no final você dá uma conclusão. Então, basicamente, o speaking, essa é a minha dica. E por último, o quarto último módulo do TOEFL é o writing. E a dica aqui para o writing é difícil porque se você não tem uma boa base no inglês, tá, você vai sofrer um pouco com o writing, porque ele vai envolver tanto leitura de texto, quanto às vezes você escutar e ler o texto e fazer o seu writing. Então, você precisa de outras competências, além de saber escrever, para você conseguir ter uma nota boa no writing. E o writing não vai ter jeito, você vai ter que fazer muito texto e escrever muito. Tá? Então, o que acontece aqui é que quanto mais você lê e você pratica as interpretações de textos e você aumenta seu vocabulário e entende de gramática, melhor o seu writing vai ficar. Quanto mais você assiste os vídeos em inglês com legenda em inglês, melhor você vai ficar seu vocabulário, melhor vai ficar a forma como você escreve as frases. Isso vai melhorar no seu writing. Então, o fato de você estar se preparando para as outras duas partes da prova, o seu writing vai melhorar também, mas você precisa botar em prática isso. Então, você vai ter que fazer muito writing. Existe também aqui o software oficial do próprio TOEFL, que você consegue comprar os writings e submeter para análise, tá? Mas existem outros softwares, outras plataformas que você consegue praticar também. Mas, né, eu sugiro que também, se você tem dificuldades, contratar um professor para você treinar algum desses writings. E assim como o listening e o speaking, o writing também tem um modelo padrão que cai na prova. Então você precisa entender cada um desses tipos de exercícios que cai na prova. E de novo, o template para você resolver esse writing, né, e escrever ele de uma forma coesa, concisa, bem escrita, com bastante conteúdo.
para aumentar a sua nota ali. Basicamente, essas são as 4 sessões e as principais dicas que eu tenho para você. Mas o mais importante de tudo são 2 dicas aqui. A primeira delas é você saber as suas fraquezas, né? Saber aonde você tem dificuldade. E você vai descobrir isso fazendo um simulado. Quando você faz o simulado, você vai ver qual parte da prova você está com nota mais baixa. E aí, sabendo as suas fraquezas, você foca nelas. Então, para você conseguir subir a nota do seu TOEFL, claramente você precisa evoluir aonde você tem as suas fraquezas. Então, foque muito, dedique horas nas suas fraquezas. O terceiro ponto é, eu recomendo fortemente que você compre o banco de questões e os simulados oficiais do TOEFL, IBT, no site do ETS, para você praticar através de conteúdos oficiais, questões oficiais e fazer os simulados oficiais. Quanto mais você fizer, melhor você vai melhorar. Então não deixe de comprar esse banco de questões e praticar muito. E esse era o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um conteúdo bem importante para você que está iniciando sua preparação para estudar no exterior. E então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like aqui e ativa o sininho. Eu vejo vocês até o próximo.